Apocalipse capítulo 9, versículo 13, a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. João ouve uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, ou seja, as quatro pontas do altar do incenso. O sumo sacerdote colocava nas pontas do altar o sangue do animal imolado e ali fazia clamor pelo perdão do ofertante. Uma voz falar das quatro pontas representa uma resposta divina à oração. Bom, esse ponto aqui que eu coloquei para vocês, o sumo sacerdote e os sacerdotes em geral, né? Mas eu coloquei o sumo sacerdote pensando no dia da expiação, no dia do perdão, porque ele trazia o sangue até o altar do incenso e colocava sangue ali nas quatro pontas do altar. O altar do incenso era um símbolo de oração, de clamor. Nos rituais normais, os sacerdotes vinham, colocavam o sangue ali, intercedia pelo ofertante, voltava, né, e lançava a cinza da oferta que foi queimada no deserto, para simbolizar os pecados foram perdoados. Bom, no dia da expiação, ele iria entrar no Santo dos Santos. Então, esse ritual, ele representava, então, esse clamor pelo perdão de toda a nação no dia da expiação. Bom, nós temos visto que, durante a grande tribulação, algumas pessoas têm sido mortas. E vimos também pessoas orando, clamando a Deus, dizendo: até quando, ó Santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, foram mortos pelo anticristo, provavelmente na primeira metade ainda da grande tribulação. Esse ponto aqui dessas quinta, sexta e sétima trombeta, nós estaríamos ali na metade da grande tribulação. E esse momento em que coloca o sangue ali nas pontas do altar do incenso, representa uma resposta de Deus ao clamor daquelas almas que pediam para que Deus estabelecesse logo o seu reino aqui na terra, ou seja, desse fim ao reino do anticristo. O comentário prossegue. Quando foi aberto o quinto selo, João viu almas dos salvos martirizados que clamavam embaixo do altar de ouro, embaixo do altar do incenso. Nós estudamos isso em Apocalipse 6:9. Vamos reler esse texto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. A oração do justo dizia: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Antes de iniciar o toque das trombetas, um anjo tomou as orações dos santos que subiram desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, primeiro houve a oração dos santos martirizados. Esses santos clamam e o anjo pega a oração dos santos, simbolizado no incenso, e ele sobe então diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4 diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então veja, ele está lá no altar do incenso. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, nós vimos primeiro a oração, lá no capítulo 6, né, que eles clamavam para que Deus desse fim ao reino do anticristo. No capítulo 8, um anjo pegou essas orações, né, e colocou no incensário, e elas subiram, foram diante de Deus. Prosseguindo no comentário, a voz que fala das pontas do altar
é uma resposta à oração. Essa passagem tem um paralelo interessante, pois deste mesmo altar sai um anjo que anuncia a vindima da terra, ou seja, o momento em que eles vão passar a foice, né, para fazer a colheita. Aí vamos dar um pequeno salto apenas para citar esse paralelo, Apocalipse capítulo 14, versículo 18, que diz: E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então veja aqui a importância da oração. Quando nós olhamos para a história da igreja, muitas pessoas ficam perguntando por que Deus permitiu tantas mortes. Então, olha, a morte de Abel, a morte de todos os salvos, santos do Antigo Testamento, a morte de Jesus, a morte desses santos, a oração deles é fundamental para a ação divina. Então, mostra como a oração dos justos vale muito em seus efeitos. Esse momento, então, está sendo exatamente uma resposta a essa oração dos santos. Por isso, relendo Apocalipse 9,13, diz: Quando tocou o anjo a trombeta, João ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro. Que voz é essa? Essa é uma voz de Deus respondendo ao clamor de todos os cristãos. Vamos lembrar que os cristãos só pararam de morrer por causa da fé em 1790. Desde o ano 400, quando Agostinho de Hipona criou a teoria da guerra justa ou guerra santa, que defendia a morte de todos aqueles que não seguissem a mesma doutrina da Igreja Católica, da Babilônia Apocalíptica, os cristãos foram perseguidos e mortos. No período da Reforma também foram mortos os reformados. Eles matavam os cristãos afogados, né, pelos cristãos não aceitarem o batismo infantil. Então os cristãos só deixaram de ser perseguidos em 1790, com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, ambos dizendo que ninguém mais poderia ser molestado por conta da sua fé. Até 1790, e aí eu vou incluir o período do Império Romano também, né? Vou colocar do ano 95 da era cristã, foi quando começou a perseguição religiosa. Vou deixar a perseguição de Nero de lado. Então vou arredondar no ano 100. Então, se você contar do ano 100 ao ano 1790, são 1690 anos em que a igreja está sendo perseguida e morta. Um momento pelo Império Romano, outro pela Babilônia Apocalíptica, outro pelas igrejas reformadas. Então, todo esse clamor que esses cristãos fazem quando estão diante de Deus orando, todo esse clamor está sendo respondido nesse momento, né? Se considerarmos que estamos na metade ou no início da segunda parte da grande tribulação, significa que faltam 3 anos e meio para que esse reino que Satanás implantou na terra, através do pecado de Adão e Eva, ele seja desfeito. Por 1000 anos será estabelecido o reino de Deus, o reino justo, que Jesus e a igreja estarão governando o mundo.